Olá, gente, boa tarde. Voltamos aqui com mais um podcast. Demoramos um pouco, né, Luísa? Exatamente. Mas estamos de volta e a gente veio com o nosso professor, trouxemos, né? Nosso professor de Geografia, Neto. Boa tarde, meninas, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos os presentes aqui. Desde já gostaria de agradecer pelo convite aqui pelo podcast, né? Esse programa aqui feito pela Projeto, né? Feito aqui pela escola, pelo Colégio 11 de Outubro, com esses ferinhas de terceiro ano aqui. Falar um pouco sobre mim, né? Sou formado pela Universidade Estadual da Paraíba, certo? Licenciatura plena em Geografia. Tenho uma pós-graduação em Metodologias e Práticas Pedagógicas no Ensino de Geografia e estou concluindo também outra pós-graduação em Transtornos da Aprendizagem, certo? E a gente trouxe um tema bastante importante, né? Recorrente para o Enem, que é sobre migrações. Exatamente. E para a gente começar aqui debatendo o assunto, a gente queria saber do senhor, qual o ponto principal que o senhor acha que a gente deve começar? Bom, Heloísa, falando de migrações, né, o ponto principal que a gente deve abordar é saber diferenciar os tipos de migrações, né? E quando a gente fala de migrações, acaba se tornando um tema muito amplo para vocês que estão assistindo a gente, e é necessário que a gente saiba separar os tipos de migrações e as nomenclaturas que são relacionadas a migrações também, certo, pessoal? Os conceitos básicos relacionados a migrações. Quando a gente fala de migração, no geral, ela é o quê? Ela é um movimento de saída ou entrada de alguém ou algum lugar, certo? Temporário, de forma temporária ou definitiva, certo? Então, se eu migro, eu estou migrando para algum lugar, certo? Seja ele tempo definitivo ou temporário, certo? Temos também outro conceito, como é o caso de emigração, certo? Quando eu falo de emigração, eu já estou falando aí da saída dessas pessoas para algum lugar, certo? Seja de uma cidade ou seja de um determinado país. Imigração já é a chegada desses que imigraram, certo? Então, quando eu estou emigrando, eu estou saindo do meu país, por exemplo, indo para os Estados Unidos, estou pegando aqui só como exemplo, certo? Então, eu estou imigrando do Brasil e imigrando para os Estados Unidos, certo? Que quando os Estados Unidos, por exemplo, recebe a gente na condição de imigrante, certo? Temos o migrante, que é um termo geral que se refere a quem muda de lugar, certo? Tem a migração de retorno também, que é aquelas migrações que a gente faz e depois de um tempo volta, como por exemplo, algum familiar, sempre tem algum familiar que, por exemplo, viaja para Rio de Janeiro, São Paulo, etc., aqui no nosso Brasil, ou até outro país mesmo, que passam um tempo, alguns anos, entre outros, mas logo em seguida ele volta. Então ele está realizando uma migração de retorno, ele está voltando para o seu local de origem, certo? E eu destaquei também aqui uma chamada migração sazonal, certo? Essa migração sazonal ocorria muito antigamente, quando se referia ao processo e à demora assim, das colheitas, por exemplo, certo? Porque tinha as regiões que uma determinada colheita se desenvolvia mais do que a outra, certo? Por exemplo, quando a gente fala hoje da colheita de soja, um exemplo, é mais no centro-oeste, é mais comum a soja se desenvolver lá, certo? Então, esses imigrantes, eles migravam para lá, certo? Esses imigrantes, eles migravam para lá e logo depois que a safra acabava lá, a colheita, eles retornavam. Então isso acaba sendo também uma chamada de migração sazonal. Migrações, no caso, né? Isso. Aí tem uma pergunta aqui que eu acho interessante, que pergunta quais são as consequências que essas migrações internas trouxeram para as cidades brasileiras. Se elas foram muito positivas ou negativas. Das brasileiras, não é isso? Pronto. Falando um pouco das migrações internas, no caso aqui do Brasil, né? Até destaquei aqui. Só repete a pergunta, por favor. Quais consequências as migrações internas trouxeram para as cidades brasileiras? Olha só, quando a gente fala de migrações internas para as cidades brasileiras, quais foram as consequências que elas trouxeram? Trouxeram algumas consequências positivas, mas também trouxeram consequências negativas, certo? Quando a gente fala no termo geral do Brasil, de migração interna, a gente pode mencionar aqui, é importante eu acho mencionar, a questão do êxodo rural, certo? Foi justamente a saída das pessoas do campo para a cidade, isso mesmo. Com que objetivo? Busca de melhores condições de vida, como também em busca de oportunidades de trabalho, que naquele tempo, devido a uma severa seca que ocorria, principalmente aqui na região nordeste, elas acabavam migrando em busca de melhores condições de vida, certo? Ocorreu muito aqui dos nordestinos irem para a região sudeste, sul do país, certo? Desenvolver as cidades, ir a trabalho, procurar trabalho para desenvolver
as cidades, as indústrias, mas também para trabalhar em outros campos que precisavam da mão de obra, né? E com isso ele trazia alguns benefícios, como é o caso, por exemplo, das construções das primeiras vilas no Brasil, construções da cidade, desenvolvimento de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, certo? A própria construção de Brasília, e entre outros também. Então, de ponto positivo, ele traz isso, certo? O ponto negativo é que acaba defasando um pouco a região onde eles ficam, certo? E concentrando populações maiores na região onde ele chega, certo? Na região onde ele migrou. Então isso vai ocasionar alguns problemas. Que tipo de problemas é esse? Se a gente for falar hoje no urbano, que a maioria do Brasil ele é composto aí pela população urbana, vai ocasionar problemas como a superpopulação, a macrocefalia urbana, entre outros problemas, que vai desencadear também outros problemas, certo? Então a gente percebe que é uma cadeia em que uma coisa ela vai influenciar na outra, né? Isso. Aí, quais são esses outros problemas que pode causar também? Né? O maior acúmulo de lixo, o maior problemas socioambientais, o maior problemas relacionados ao urbano também, certo? Assim, em relação ao Brasil, o senhor acha que o Brasil ele acolhe bem essas pessoas que vêm, migram, né? Falando de Brasil ainda, eu gostaria de citar, antes de responder essa sua pergunta, Luiz, eu gostaria de citar algumas migrações que ocorreram no Brasil, certo? Olha só, temos aqui a migração nordestina para o sudeste, como eu falei, São Paulo, Rio de Janeiro, certo? Teve a para centro-oeste, que foi relacionada ao agronegócio. A migração pendular, que é o deslocamento diário que a gente faz, por exemplo, da ida de nossa casa para a escola, da escola para casa ou para o trabalho. Isso é chamado de migração pendular, certo? Quais foram os principais fluxos de migração que ocorreram no Brasil no século XX, certo? Eu queria destacar aqui a extração do látex na região norte do país. Por quê? Porque com a chegada da seca, severa aqui no nosso Nordeste, por exemplo, faltou em que as pessoas trabalharam, certo? Então a região norte ela buscou ocupar aquela região norte com medo também de uma questão política na época, não lembro qual, para que eles pudessem fazer o quê? Ocupar lá essa região e assim não perder essa terra, podemos dizer assim, certo? Então o governo brasileiro na época ele incentivou a ocupação da região norte através da extração do látex. Então surgiu a necessidade de uma maior mão de obra, certo? Então migraram muitos nordestinos também para a região norte do país para trabalhar nessa extração do látex lá, certo? Temos também as lavouras cafeeiras, certo? Que corresponde hoje em dia à maioria na região do interior de São Paulo, certo? Então foram regiões em que foram totalmente dedicadas para a plantação de café e com isso veio também muitos migrantes de outras regiões, especialmente do Nordeste, certo? Temos a construção de Brasília em 1950 na região centro-oeste, certo? Que hoje compreende também boa parte ali do agronegócio. Essa construção de Brasília ela foi muito importante em 1950 porque recebeu migrantes não só do Nordeste, mas também de outras partes do Brasil, com o objetivo de se construir, de centralizar a capital do nosso país, certo? Ela foi construída em 1950 e o que ocorreu? Eles foram responsáveis também por criarem as primeiras vilas habitacionais ali do Brasil, certo? Hoje é chamado de cidades satélites, essas regiões, certo? Se a gente observar em Brasília, ela tem uma configuração diferente das demais cidades. Brasília foi uma cidade planejada, certo? Em que ela observa o quê? Teve um início de construção dela foi em formato de avião, certo? Mas hoje em dia essa configuração ela já deixou de ser feita nesse sentido. Porque as cidades que se construíram aos pés, as vilas, acabaram destruindo, né, esse formato. E essas pessoas que migraram, elas foram chamadas de candangos, certo? Que é justamente um termo pejorativo usado na época para essas pessoas que não tinham onde morar, por exemplo, e necessitavam de se construir ali perto de onde eles trabalhavam, certo? Então, construíram as primeiras vilas, então isso é uma mudança que também as migrações trazem, certo? De forma positiva, por quê? Porque também ajudou a desenvolver Brasília, certo? Mas, como eu falei, ao mesmo tempo que ela traz medidas positivas, traz negativas também, como é o caso das populações maiores, a questão das doenças, necessita maior de uma observação maior do poder público em saneamento básico, em questão de saúde, educação, para essas populações que estão vindo de outras regiões. Então, quando a gente fala de migrações, a gente está falando de um tema que ele é bastante amplo. Entendeu? Se a gente observar, ele é bastante amplo, porque a gente não fala só do ir e vir das pessoas. A gente fala também de todas as questões da desigualdade social, e dos problemas, isso mesmo, que a gente vai estar
convivendo, certo? Temos aí também o avanço da industrialização, principalmente ali no eixo Rio-São Paulo, certo? Devido à questão ali do Santos, por exemplo, ter o porto e facilitar essas trocas comerciais com outros países, iniciou-se ali o processo de industrialização do Brasil e foi tomando conta ali de todo o litoral brasileiro, certo? Até que hoje as cidades mais desenvolvidas que a gente tem é justamente no litoral do Brasil. E aos poucos foi se expandindo para o interior do Brasil, certo? Eu queria até destacar aqui um livro, que eu acho que ele é bastante pertinente para se destacar aqui, que é Vidas Secas, de Graciliano Ramos, certo? Ele é literatura brasileira, e o Enem, como é uma prova exclusivamente brasileira, né? Ele trabalha muito com a questão da literatura brasileira. Então é importante porque vocês ficarem atentos, tanto vocês aqui como a quem nos está assistindo também, porque possa ser que sejam tiradas algumas questões de alguns livros como esse, Vidas Secas, entre outros, que se relacionam principalmente à questão da literatura brasileira, certo? O Enem gosta muito de trabalhar dessa forma, com a questão da literatura, e porventura possa sim vir a ser também um tema de uma possível redação. E nós temos aqui no Brasil a Constituição de 1988, que ainda está em vigor, né? Que ela assegura aos estrangeiros residentes no Brasil a igualdade, exceto aqueles que são específicos a brasileiros natos, né? Então, o que é que o senhor acha sobre quais são os maiores desafios de um estrangeiro que vem para cá residir? Olha só, Luísa, quando um estrangeiro, é muito comum isso, a gente vai citar aqui no Brasil, a questão dos venezuelanos, né? Quando a gente recebe esses imigrantes venezuelanos, certo? Como você falou, a Constituição brasileira, ela tem aí uma lei que protege e cuida desses imigrantes, certo? Dá um apoio, uma ajuda humanitária, certo? O Brasil, ele por si só, nós enquanto pessoas brasileiras, a gente tem uma característica de ser muito caloroso, de ser um povo muito caloroso, muito receptivo, certo? Então a gente tem esse costume de aceitar, certo? De conseguir ajudar de forma humanitária aquela pessoa que está naquela situação de vulnerabilidade, podemos dizer assim, certo? Então o Brasil, por meio de suas políticas, assim como também por meio dos seus consulados, etc., ele tem uma relação muito boa com essa questão de receber os imigrantes, certo? É algo que a gente não pode, podemos dizer assim, comparar com outros países, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, certo? Os Estados Unidos, ele tem, eu até estava olhando uma notícia essa semana passada, que os Estados Unidos ele tem uma aversão a imigrantes, certo? Por conta de um nacionalismo extremo, certo? Então, os Estados Unidos, diferente daqui, ele tem políticas mais rígidas para quem é imigrante, certo? Então, por isso que eles têm esse medo de aceitar imigrantes, porque na cabeça deles, né, no pensamento deles, na forma como ele enxerga essa problemática, os imigrantes estão tomando os empregos que eram para ser deles, estão tomando cada vez mais as academias. Então, quando eu falo academias aqui, eu estou falando das universidades, dos locais de estudos, os lugares de destaque, podemos dizer assim, certo? Então, o Brasil ele tem essa flexibilidade e ela procura ajudar de forma não totalitária, podemos dizer assim, obviamente que não que o governo brasileiro, as políticas públicas brasileiras têm muitas falhas, a gente sabe muito bem disso, né? Quando a gente fala de Constituição Federal, ela é linda na teoria, isso, mas quando parte para a prática a gente sabe que é mais um pouco complicado de se lidar, mas que ela interfere e ajuda de certa forma esses imigrantes a não sofrerem tanto, podemos dizer assim, e acaba dando algumas oportunidades, né? Como é o caso que a gente tem no seu processo histórico e cultural do Brasil, né? O Brasil recebeu muitos, desde o processo lá da colonização, como a escravidão e etc., e acabou recebendo aí muitos imigrantes também. A gente tem influência, se a gente observar na cultura brasileira, a gente tem influência de diversas culturas de outros países, né? Alemão, italiano, etc., então acaba que a gente acaba recebendo também muito bem esses e também teve muito, eu estava vendo as reportagens também falando sobre os refugiados, muitos refugiados que acabam chegando aqui no Brasil, e como o senhor falou, né, não generalizando que o Brasil apoia totalmente, porque teve uma redação que a gente teve que falar sobre os refugiados, e a gente viu falando sobre os imigrantes, que eles sofrem muita discriminação e inclusão social, né? Isso. E o senhor aponta assim...
A questão que você fala aí, eu acho que você queria mais falar em relação à xenofobia, né? Isso, esse problema. preconceito. E aí eu Preconceito, gostaria de destacar aí, Vitória, a questão de dois conceitos diferentes, né? Porque tem muita gente que confunde o conceito de imigrante com refugiado, certo? E a gente tem que entender que é diferente, certo? O refugiado, como o próprio nome já diz, ele está se refugiando. Ele está saindo ali do seu país de origem por alguma questão, seja ela política, seja ela natural, como por exemplo, no caso de um tsunami, um terremoto, certo? Um desastre ambiental. Então, ele está saindo, quando eu falo de refugiado, estou falando de uma saída forçada, certo? Forçada por quem ou por quê? Forçada por um desastre forçada por um desastre natural, forçada por um desastre, por uma questão política, certo? E quando eu falo de imigrante, não, imigrante ele está saindo por vontade própria, certo? Então é importante a gente também saber diferenciar esses termos aí, certo? A questão do refugiado com a xenofobia ela é muito presente, infelizmente, ainda hoje, por todas essas questões que eu já tinha falado anteriormente, que é justamente a questão da falta de oportunidade, né? Por quê? Como os refugiados ele tem neles assim, as pessoas que recebem, a partir do momento que o refugiado ele chega em um determinado país, as pessoas têm medo de recebê-los. Porque não sabe qual é o motivo que eles, né? Que eles acabam sendo perseguidos, que acabam sendo saindo do seu país ali, pode ser por uma questão de desastre natural ou não, mas a gente não sabe. E quando eles vêm normalmente desesperados, né? Eles não vêm com nenhuma informação, eles não passaram pelos meios legais que tiveram que passar para a gente saber a índole daquela pessoa. Então, os países acabam tendo um medo, uma aversão de receber esses refugiados, dar uma oportunidade, por medo dele poder vir e fazer algo que vai prejudicar a nacionalidade. Enxergar como um perigo. Enxergar como um perigo, certo? Então, eles têm essa aversão, esse nacionalismo extremo. A gente acaba tendo um pouco também desse nacionalismo, esse medo de receber o diferente, podemos dizer assim, né? Falando pejorativamente, certo? Outro fato que contribui para isso também é a questão de quê? É a questão de que, normalmente, quando esses refugiados eles vão migrar, certo? Eles vêm de um país para o outro, eles já se encaixam, procuram países que têm essa flexibilidade para receber, certo? Então, esses países que têm essa flexibilidade para recebê-los, normalmente já são países que encontram dificuldades, certo? Sejam elas econômicas, sejam elas nas suas políticas públicas, certo? Então, se a gente parar para pensar um pouco, acaba que essa atitude dos refugiados é mais um problema para um país que já se encontra em problemas, se a gente for analisar dessa forma, certo? Porque, vou citar como exemplo aqui o Brasil, por ser um país emergente, é um país que está buscando ainda sua independência na industrialização, certo? Está buscando ainda ser desenvolvido. Então, se é um país que está buscando desenvolvimento ainda, se é um país que ainda está tentando se desenvolver, seja em saúde, seja em educação, seja em indústria de base, seja em outros fatores que acabam incentivando a economia, como por exemplo até a questão do saneamento básico, etc. Se eu trouxer mais gente que já vem de alguns outros cantos com problemas, vai aumentar ainda mais o meu problema, eu não vou conseguir estar dando conta, certo? Então acaba que essa configuração também prejudica e ajuda, né, contribui para que as pessoas tenham essa xenofobia e esse preconceito estrutural, certo? E também, além dessa questão dos refugiados, dos imigrantes, a gente também tem uma migração da juventude, né? Principalmente da fuga de cérebros, né? Que pessoas saem do seu país onde elas não conseguem um trabalho qualificado em busca desse trabalho em outro país, né? É isso mesmo, Luiz. Olha só, a fuga de cérebros é um ponto interessante que a gente pode destacar, porque quando eu falo de fuga de cérebros, são pessoas que são qualificadas, certo? Acadêmicos ou técnicos especializadas, e que eles acabam saindo do seu país de origem por não terem tanta oportunidade, certo? Então eles vão, muitas das vezes, estudam até em escolas públicas, mas têm uma inteligência um QI muito alto, e acabam migrando para universidades internacionais, como é o caso de Harvard, entre outras nos Estados Unidos, certo? São formados lá e acabam ficando por lá mesmo, por terem o quê? Uma oportunidade mediante aquela graduação ou formação que ele teve, especialização que ele teve, certo?
E quem sai perdendo com isso? Quem sai perdendo com isso é o país de origem, certo? Porque, por exemplo, eu estou aqui na frente da Heloísa e Vitória. Vamos supor que elas entrem aí, não sei o curso bem que vocês ainda vão querer, mas vamos supor que seja medicina, certo? E, de repente, vocês entram no curso de medicina, mas vão ter a oportunidade de fazer um pós-doutorado fora do país, certo? E lá vocês acabam fazendo esse pós-doutorado e também tendo a oportunidade de trabalhar por lá, ganhando melhor do que aqui, certo? Então vocês acabam ficando lá, certo? Então isso é chamado de fuga de cérebros, que é justamente migrações de profissionais qualificados ou especializados do seu país de origem para um outro país. Aconteceu muito isso na Índia, e se eu não me engano tem um filme, eu não estou lembrando o nome agora, certo? Mas aconteceu muito isso na Índia, certo? A Índia, ela, como a gente bem sabe, ela foi uma das responsáveis por criar a vacina, uma das vacinas de Covid, certo? E muitos indianos, eles, muito inteligentes, cientistas, certo? Só que o que acontecia? Eles acabavam não tendo a oportunidade do seu país e tinham que migrar, certo? Então, eles acabavam saindo do seu país de origem para criar ou desenvolver alguma tecnologia, seja lá o que for, em outro país, certo? Então, o país de origem podia ter aquele acadêmico no seu país, certo? Para contribuir com a saúde, contribuir com a educação do seu país de origem, mas não, acabou se perdendo esse profissional, certo? Isso aconteceu muito também, se a gente puder observar, naquelas Olimpíadas que tem de tecnologia, de ciência e tal, que é muito comum a gente ver lá. Equipe dos Estados Unidos, por exemplo, a maioria da equipe dos Estados Unidos é composta por quem? Por chineses, por japoneses, certo? É muito comum a gente ver isso, certo? Até nas próprias Olimpíadas, certo? A gente vê muitos descendentes de outras raças, de outras etnias, que não são dos Estados Unidos, mas foram para lá, se desenvolveram lá, certo? Então acaba o país de origem perdendo essa pessoa que poderia representar seu país, certo? Traz uma contribuição muito grande, certo? E também acaba acarretando desafios, né? Com a adaptação dessas pessoas, devem sofrer bastante. Isso, a questão além de atrapalhar também no desenvolvimento do país de origem dessa pessoa, né? Isso mesmo, ele podia estar contribuindo com seu país de origem, mas deixa ele contribuir, certo? E como você falou, a questão da adaptação para eles também é mais difícil, certo? A questão do preconceito, que querendo ou não, sofremos muito preconceito, certo? A questão quando a gente vai para um outro país, às vezes a gente vê só o lado bom da coisa, só os benefícios, para dizer assim, mas querendo ou não, tem muito preconceito para quem é imigrante, certo? E normalmente esses jovens eles migram com o objetivo de quê? Ou por estudo, ou por emprego, certo? Uma melhor qualidade de vida também, as adaptações que ter, o reconhecimento de diploma, que muitas vezes ainda no Brasil não se tem tanto essa visão, podemos dizer assim, para a educação e para a ciência. É algo que no Brasil é muito pouco valorizado, que é a educação e a ciência, poderia ser bem mais valorizado. E quando o jovem ele decide aí, por ele não ter uma qualidade de vida muito boa, ou não ter tantas oportunidades, acabar saindo da sua cidade, do seu país de origem, para buscar outras oportunidades melhores em outros municípios, como até no meu caso. Acontece, mesmo, né? certo? As pessoas do rural também. Acontece muito, né, Luísa? Ela é um exemplo. Eu sou um exemplo também, pessoal. Né? Eu sou um exemplo. Minha cidade de origem, minha cidade natal, é Bujão, no Cariri Paraibano, mas eu vim para Campina aqui, já moro lá há mais de 7 anos. É isso aí. Em Campina, mas procurei estudar, trabalhar, tudo aqui, certo? E estamos aí nessa jornada, né? Isso é também um exemplo de migração, uma fuga de um cérebro, podemos dizer assim, só que de mais local, né? Mais local. Cidade, né? O senhor acha que a questão do desenvolvimento do Brasil, se o Brasil investisse mais assim em oportunidades de emprego, em abrir esse leque de oportunidades para essas pessoas, o Brasil ele seria mais desenvolvido? Se investisse mais? Acredito que sim. Só que aí eu volto naquele ponto de que ao mesmo tempo pode trazer benefícios, pode trazer malefícios também, certo? O Brasil abrindo a porta, podemos dizer assim, a oportunidades, maiores ofertas de emprego para essas pessoas, com certeza traria um desenvolvimento muito bom para o Brasil, porque a todo momento estamos precisando, hoje principalmente, como eu falava que o Brasil é muito urbano, a gente precisa de mão de obra, certo? Também de mão de obra qualificada, muitas das vezes, certo? Então,
Eu acredito que se o Brasil ele abre oportunidades, oferece mais empregos, ele vai ajudar o Brasil a se desenvolver, né? A política brasileira abrindo, vai ajudar o país a avançar economicamente falando, mas também ele tem que investir, por um outro lado, em outros tipos de políticas públicas, como é o caso de segurança, de saúde, qualidade de vida, saneamento básico, certo? Um desenvolvimento mais sustentável. Porque a gente pega, por exemplo, hoje aí, um país que recebe muitos imigrantes, temos os Estados Unidos, temos a China, duas potências mundiais aí brigando pela bipolaridade do mundo, podemos dizer assim, uma nova bipolaridade. E temos também Japão, que recebe muitos imigrantes. Por quê? Porque tem uma demanda de mão de obra muito grande. Certo? Então eles têm uma política mais flexível, embora os Estados Unidos ainda tenham essa versão, mas eles têm uma política mais flexível em relação a receber imigrantes. Por quê? Porque eles necessitam, é um mercado que necessita de mão de obra. Então a população existente naquele local não comporta essa mão de obra. Então vão tirar de onde pessoas? Ou eles adotam uma política de taxas de natalidade melhores, como foi o caso da China, que reviu aquela questão do controle da taxa de natalidade, ou eles flexibilizam essa questão aí dos imigrantes, para que possam trazer esse desenvolvimento melhor. Mas, ao mesmo tempo, como se tem um desenvolvimento maior, também vai ter uma produção maior, um consumismo maior, e isso vai gerar outra série de problemas, que é quando já se fala em relação aos problemas socioambientais. Entendeu? Então, né, voltando um pouco, quando a Heloísa fez a pergunta se o Brasil acolhe bem os imigrantes, a gente podia agora dar uma visão mais sobre as migrações internacionais, né? Quais os pontos que o senhor abordaria? Então, falando um pouco agora das migrações internacionais, certo? Tem alguns pontos a se destacarem, Heloísa também, que é justamente os motivos por quais ocorrem essas migrações, certo? Muitas vezes são por conta de guerras, de crises econômicas, perseguições políticas ou desastres ambientais. Como eu falei, é um dos motivos aí das migrações, certo? Quando a gente fala de guerras, a gente pode citar, por exemplo, ali toda aquela região ali de Israel, Palestina, que é muito presente a questão da guerra lá. Tem pessoas que são muito envolvidas, tem pessoas que não têm nada a ver e acabam sofrendo com isso. Tá entendendo? As crises econômicas de um país, como recentemente aí teve uma crise econômica grande nos Estados Unidos, e ainda está, eu acho que ainda está esse embate em relação à questão das taxas, né? Que pode gerar uma instabilidade financeira e econômica ali no país, e isso pode também querer afastar as pessoas de lá. Entendeu? Não estou dizendo aqui que isso vai ser um garantidor, um fator determinante, mas que pode vir a ocorrer, certo? Perseguições políticas, infelizmente temos países que têm uma perseguição política muito forte com as pessoas, certo? Remete muito um pouco do que a gente viveu lá tempos atrás na ditadura. Desastres ambientais são países que são mais presentes erupções vulcânicas, entre outros, tsunamis, como é o caso do Japão, porque é envolvido ali por placas tectônicas. Aí eu até coloquei aqui, sírios, haitianos e venezuelanos no Brasil, certo? Efeitos nos países de origem distintos, certo? E o que vale destacar também aqui é a travessia do mar Mediterrâneo, certo? Então a travessia do mar Mediterrâneo ele também contribui para que esse fator, esse mar Mediterrâneo seja um fator facilitador quando se fala em relação a essas migrações internacionais. O que eu vejo que tem que se trabalhar com cautela quando a gente vai falar um pouco sobre isso, certo? Porque temos os fatores que eu já mencionei anteriormente aqui, né, para saber diferenciar os conceitos de imigrante e refugiado, entre outros, mas que também cabe ao país que recebe esses países buscar investir, podemos dizer assim, mais na fiscalização, para que não esteja deixando essas pessoas irem de qualquer jeito. Tem que haver um investimento para colher o produto. Né? Isso mesmo, sabe? Então as migrações internacionais ela acabam sendo também importantes porque ela pode trazer mais mão de obra, mas também tem que ter aquela cautela, certo? Porque a gente também vai conhecer o desconhecido. Então é importante que a gente saiba tratar, ver a política brasileira, saiba adotar melhor como vai ver essa questão aí dessas migrações internacionais, que, como eu falei, por conta das crises econômicas,
guerras, fatores políticos, perseguições políticas também, etc., que é muito presente ali na região do Irã. A gente pode ver a própria guerra Rússia e Ucrânia também, que se perdura aí por mais de um ano também. O importante é a gente analisar tudo isso, porque aí, quando a gente fala de Rússia e Ucrânia, a gente está falando de uma potência mundial, querendo ou não, a Rússia, certo? Que está querendo ali anexar a Ucrânia, certo? Mas tem relações, a Ucrânia tem relações com os Estados Unidos, embora tão fragilizados recentemente, certo? E envolve uma questão mundial, podemos dizer assim, certo? Então, quando um país ele acaba brigando, podemos dizer assim, vou usar essa palavra brigando mesmo, com outro país, o que acontece? Pode acontecer de uma instabilidade mundial acontecer. Por quê? Porque, vamos supor que tu é Rússia, estou negociando aqui contigo, tu tem um interesse, tu tem uma negociação comigo, mas tu não tem uma negociação com a Rússia, podemos dizer assim, certo? Então, o que eu tomar de decisão pode afetar você, mesmo que indiretamente. Então, a gente tem que ter cuidado também nessas negociações, nessas guerras, nesses conflitos. E, acima de tudo, porque ali no meio disso tudo que faz gerar a economia é o ser humano, né? O trabalho do ser humano. Quando a gente fala de migrações, a gente está falando do ser humano em si. Então é importante a gente também destacar esse cuidado com o ser humano também, né? Não é só, infelizmente, o capitalismo, a globalização, ele é severo, como já dizia Milton Santos, né? Ele acaba interferindo em todas essas questões sociais, ambientais e políticas também, mas ficar atento também para que não venha a gerar um colapso mundial, podemos dizer assim. Atualmente, no mundo globalizado, a gente vê que está tendo um grande avanço nas mudanças climáticas, né? Eu queria saber, assim, como é que essas mudanças climáticas afetariam os padrões dos refugiados e dos migrantes? Como essas mudanças climáticas afetariam essa questão dos refugiados e dos imigrantes, né? Vale destacar que essas questões climáticas, elas não ocorrem de hoje, né? Ela é um apurado aí de 30 anos, podemos dizer assim, de algo que já bem antes a gente avisava, vamos ter cuidado consequência do passado, né? Isso mesmo. Vamos ter cuidado com isso, vamos procurar fazer a coleta correta do lixo, separar o lixo de forma adequada, etc. O que vale destacar é que países como a China, por exemplo, os Estados Unidos, eles têm uma necessidade de produção muito grande. Por quê? Porque são países super populosos, certo? Então, ao mesmo tempo que eles produzem demais, eles também têm muitos gases poluentes, certo? A matriz energética da China, ela é o quê? Ela é inteira de carvão mineral, certo? Ela produz tanto que não consegue suprir a necessidade e acaba importando também de outros continentes, no caso do continente africano, do Brasil, aqui também acaba importando carvão mineral e adotando outras práticas de energias renováveis também, certo? Então, toda essa questão climática, como é que elas podem afetar ou afetam os refugiados e imigrantes? Justamente nessas condições. Os imigrantes, eles podem se sair, como eu falei aqui, imigrantes saem por vontade própria, certo? Eles podem sair do seu país de origem, por exemplo, você está aqui no Japão, que é onde mais ocorre tsunamis, por exemplo, certo? Ou terremotos. Eles podem sair porque eles se sentem seguros, certo? Eles moram, sei lá, há mais de 20 anos no país lá, ou desde que nasceu, mas eles se sentem seguros de quê? De que a qualquer momento pode vir a acontecer um novo terremoto, um novo tsunami. Então, eles colocam, eu acho, no seu pensamento, eu não vou ficar aqui porque eu sinto falta de uma segurança maior para mim, para minha família, então eu vou estar saindo aqui para ir para o Brasil, um exemplo, certo? Ou também eles podem serem, como for o caso do refugiado, aí eles vão ter saído, ele sempre morou lá, nunca teve a vontade de sair do seu país, mas aconteceu um tsunami, um terremoto que gerou nele um medo, uma insegurança, então eles vão acabar querendo sair. Então aí já é um refugiado, certo? Que está saindo do seu... uma saída forçada. Está saindo do seu país de origem por conta de um desastre ambiental, certo? De uma insegurança que ele está apresentando ali. Então, eu acredito que dessa forma é que atinge tanto os imigrantes como os refugiados das questões climáticas aí, certo, pessoal? Então, agora, né, vamos para mais assim, né? Não, mais assim não. Mais assim não, peraí. Eu vou dizer pronto, e aí... quais as recomendações... Não, nós estamos no outro tópico. Você pode dizer assim, as dicas então, para professor, depois de a gente debater tudo isso aqui, esse debate bastante interessante, bastante importante, gostaria que o senhor desse algumas dicas e tal, talvez.
Peraí. Meu amigo. Se tu ficar abrindo a boca, eu vou abrir também. Não. Vai. Agora Vai, pode ir. Tá brincando, né? Tá. Todo mundo vai. Então, professor, a gente debateu bastante aqui, né? Os assuntos importantes. E quais dicas o senhor daria, assim, de questões que caem no Enem sobre esse tema? Olha só, migrações, ele é como a gente já falou no início aqui do nosso podcast, migrações é um tema bastante abrangente, certo? Então é importante que vocês se atentem, porque ela não pode só cair em questões de geografia, certo? Elas podem cair em história, em filosofia, em sociologia, certo? Elas podem cair também até numa possível redação do Enem, certo? Então, algumas dicas que eu dou a vocês, certo? Se atentem ao comando da questão, ao enunciado da questão, certo? Leiam com atenção, não tenham preguiça de ler, certo? Os textos são bem grandes, né? Embora a gente saiba que os textos são bem cansativos e tal, mas deem atenção, porque muitas das vezes é só uma questão de interpretação, certo? Outra questão também que eu gostaria de destacar aqui para vocês é a questão dos gráficos e mapas, certo? Geografia sem mapa não é geografia, certo, pessoal? Então é importante que vocês observem os mapas. Hoje em dia, as questões de Enem, elas são coloridas, certo? Então isso já facilita na leitura dos mapas, certo? Onde vocês observam a legenda do mapa lá, como que o mapa retrata. No meu tempo eu cheguei a fazer Enem ainda, as questões eram em preto e branco, certo? Era bem mais difícil. Dificultava, né? Dificultava bastante. Então, a dica que eu dou também, além de trabalhar o comando da questão de uma forma mais atenciosa, deem atenção aos gráficos, as cores que apresentam no mapa também, porque elas vão trazer respostas. Às vezes tem questões que é só uma imagem ou uma charge para você analisar a fonte da questão, porque, por exemplo, tem uma imagem, vamos supor, tem uma charge. Aquela charge ela é datada de. Aquela charge, vamos supor que aquela charge fala da construção de Brasília, mas ela não mostra diretamente na charge, vamos supor, um senhorzinho construindo alguma coisa que representa a construção do Brasil. Mas ela data de 1950, vamos supor, certo? De onde foi aí você retirado. já liga, né? E aí você liga a data com um evento que ocasionou aquela charge ali naquela época. Certo? Interpreta, é isso mesmo. Então, é uma dica que eu dou também para essa questão. Se atentar também à questão da globalização, certo, pessoal? Infelizmente ou felizmente, né, a globalização ela traz aí uma ampla, né? Podemos dizer até que a migração ela está dentro de um conteúdo chamado globalização, certo? Então, a globalização é como se fosse a mãe de tudo, de todos os assuntos, podemos dizer assim, certo? Então, se atentar a esses termos também como globalização, porque sempre vão estar tentando ligar migração com a globalização, certo? Com essa questão do consumismo cada vez mais acelerado, o capitalismo também, a questão dessa globalização acelerada, macrocefalia urbana, problemas industriais, problemas urbanos, tudo isso atrelado à migração, certo? A esses movimentos e fluxos migratórios. E é como o senhor falou, né? Uma questão ela não vai vir em ponto específico, ela sempre vai ligar uma coisa a outra, né? Isso, ela sempre vai ligar uma coisa a outra. E principalmente do Brasil, certo, pessoal? Eu falei aqui, a gente, claro, obviamente vai cair questões de contexto internacional, por isso que eu dou a dica também, se quem quiser e achar interessante, se atentar aos jornais, telejornais, podcasts também que falam da política internacional, é importante também, porque isso pode contribuir com vocês tanto numa possível redação, como também interpretar melhor as questões que venham a cair, porventura sociologia, história, geografia, entre outros também. Certo? Uma questão pode resolver a outra, né? Uma questão pode contribuir na outra, pode ser a continuação de uma outra questão. Tá entendendo? Então é importante que a gente se atente a isso, aos gráficos, às imagens, às datas, à fonte, ao comando da questão. E estudar, né? Que não tem como fazer as coisas, a prova ela não se faz só. Né? Então, e procurar descansar se fazer a prova para não dar sono. Também. Porque pensa nas questões grandes, né? Tem até alguns podcasts também que vocês podem consultar, quem tiver interesse aí. Se eu não me engano é o Café da Manhã, o nome do podcast que é com Natuza Neri, certo? Uma repórter, ela é sempre trazendo atualidades aí, não só do Brasil, como também da política brasileira, mas também no contexto internacional, certo? Falando de Trump. Enfim, ela debate vários temas. Também, às vezes as pessoas têm dificuldade de se concentrar em ver
um vídeo inteiro de 30 ou 40 minutos, mas ela prefere podcast, que é ouvir, é mais prático. Então, temos aí também vários outros exemplos que a gente pode adotar. Os sites também, né? Tem os sites tem o G1, também. eu gosto muito do G1. O G1 também é uma boa, certo? Você precisa tentar essas questões de onde vocês estão tirando as informações, também as fontes, certo? Mas no mais é isso. Não é a prova do Enem não é um bicho de 7 cabeças, né? Então eu creio que quando a gente estuda, quando a gente se dedica, quando a gente se prepara, e acima de tudo, quando a gente tem uma atenção maior, se dedica, a gente consegue sim chegar ao nosso objetivo, né? E como eu falei, as questões de geografia elas não são difíceis, certo? A matéria em si de geografia, ela não é difícil, ela apenas exige um pouco mais de você em relação à leitura, certo? Ela é densa, são conteúdos, são livros densos. Quando a gente está na graduação, a gente lê muito livros que têm uma leitura muito densa. E quando eu falo livro de uma leitura densa, é aquele livro que você lê 3, 4 vezes e você não entendeu nada ainda daquele livro. Não entendeu a ideia daquele autor. Então a gente tem que estar fazendo resumo, a gente tem que estar fazendo fichamento, pegando uma citação aqui, outra citação aqui, e ver como é que ele aplicava, aquele autor aplicava na prática, assistir palestras dos autores também, certo? Quando eu falo da literatura brasileira, eu vou citar aqui para vocês mais uma vez Milton Santos, também que ele é o pai da geografia crítica, certo? Alguma questão, uma ou duas ou até mais pode cair sobre a questão de Milton Santos, como é que ele olhava essa questão da globalização, do meio técnico científico informacional, que é o que a gente vive hoje, com a questão da globalização. Enfim, dá imagem para muito assunto, muita conversa se eu for falar aqui, mas no geral é isso tudo aí que eu sei para vocês, tá bom? E ainda falando do Enem, quais os assuntos que o senhor acha que a gente deve focar mais? Em relação à geografia no geral, né? Isso, certo. Em geografia no geral, vamos lá. Os assuntos que vocês mais devem focar. Meio ambiente, não tem como fugir, infelizmente. Meio ambiente, por que eu digo meio ambiente? Porque o meio ambiente ele é algo que está em pauta, não só de hoje, certo? Desde que começou o processo de revolução industrial, podemos dizer assim, certo? Se produziu muito, se consumiu muito e veio se dar uma atenção nas questões ambientais com muitos anos depois, certo? No início ali do século XX, mais ou menos. Então, o meio ambiente, ele sempre vai cair muito, certo? Os tipos de energia, certo? Energias renováveis, a fotovoltaica, a eólica, entre outros tipos também, Está certo? muito em discussão hoje em dia, né? Está muito em discussão, por quê? Porque está gerando, tem países, como aconteceu recentemente o apagão em Portugal, não sei se vocês tiveram conhecimento, tem países que têm apenas um modelo de fornecimento de energia, certo? Então isso acaba gerando instabilidade. Quando acontecer um apagão, de onde é que pode tirar? Não existe um gerador que vai segurar um país todo. Então é importante investir, mas investir também com sustentabilidade, certo? Ter a questão do conhecimento, de investir mais em educação, certo? Ciência, para ver se aquele determinado país ou aquele determinado lugar tem condições de gerar uma energia renovável, mas sem prejudicar tanto o ambiente. Porque a gente sabe que, querendo ou não, ele vai prejudicar, certo? Sim. Então, energias renováveis, o meio ambiente, questão urbana vai cair muito. Globalização também. Globalização cai demais, certo? Que é o meio técnico científico informacional, que eu estava falando aqui, as tecnologias, pode ter muitas questões sobre inteligência artificial, para vocês ficarem atentos também, certo? Vai cair o que mais? O contexto é reforma agrária, certo? A questão toda agrária do agronegócio do Brasil, a questão da reforma agrária também pode cair, certo? Os problemas urbanos, como macrocefalia urbana, cidades cada vez mais cheias, certo? Menos investimento cada vez mais em infraestrutura, em saneamento básico, etc. Enfim, esses são os principais, mas pode vir cair também outros que é bom que vocês fiquem atentos. Climatologia, por exemplo, o clima. É bom vocês ficarem atentos também. Taxas de natalidade, que é o que? Demografia. Demografia cai bastante, certo? Principalmente de respeito a estudar as pirâmides etárias, certo? Então é importante que vocês tenham analisem, olhem os gráficos, olhem as figuras das pirâmides etárias, porque é de lá que vocês vão tirar a resposta para uma possível questão que venha a ter
na prova, certo? Então, Praticar um pouco, né, a questão da interpretação. Isso, praticar um pouco a questão da interpretação, principalmente que se respeita a gráficos e tabelas também, figuras, certo? Charge também é muito comum. Então, os gráficos também bem difíceis, né, de ser analisados. Tem uns gráficos difíceis de ser analisados. Às vezes tem gráficos que é só os dados lá, ou ele subindo, ele descendo, e dali você tem que tirar a resposta dessa questão, porque se pede. Por isso que é bom treinar, né? Por isso que é bom sempre estar atento e treinar, certo? Então, meio ambiente, demografia, clima, geografia urbana, geografia humana, certo? E aí já entra na questão aí do social, certo? Os problemas sociais, que é isso que a gente estava falando de migrações, que é justamente dar suporte melhor às pessoas, no sentido literal, né? No sentido geral, podemos dizer assim, dar suporte em quê? Investir mais em saúde, investir mais em educação, cuidar da população no geral, certo? A geografia humana ela vai entrar nisso. Geografia física vai cair muito, certo? O quê? Processos endógenos, agentes endógenos, agentes exógenos, que é aquele que acontece fora da Terra, no interior da Terra, certo? O processo geológico da Terra também, questão da idade da Terra, o tempo geológico da Terra, entre outros também que porventura possa cair, mas no geral é mais isso. O Enem trabalha da seguinte forma, ele trabalha muito com a geografia física, que é isso que eu falei, geologia, tudo que eu vou falar de física é os aspectos físicos e naturais que ocorrem na Terra, certo? Geologia, climatologia, entre outros. Quando eu falo de geografia humana, eu estou falando mais do social, certo? Tudo que é transformado pelo homem, certo? Como a própria ciência é, né? A ciência, a geografia é a ciência que estuda as relações do homem com o meio que ele vive, certo? Então, a geografia física ela vai ser o físico, que já existia antes do homem chegar, e a humana vai ser justamente as transformações que o humano, que o ser humano, a sociedade vai causar na geografia física, podemos dizer assim, e consequentemente as consequências das transformações, certo? Então, meio ambiente, energias renováveis, climatologia, o clima, né? Geografia urbana, até a geografia da saúde também é importante estudar para estar atento aí nessas questões que porventura possa ter, certo? Então é isso, né, professor? A gente agradece a sua participação. Com certeza, esse assunto foi bastante importante, não só para a gente do colégio, mas também para fora, vai ajudar bastante. Exatamente. Nessa jornada de nossos estudos, agora focado no Enem, né? E eu agradeço a oportunidade, né, meninas? Tanto a vocês como a vocês que estão aqui por trás das câmeras também, ajudando, vocês que estão assistindo, né? Eu agradeço a oportunidade. Desde já, eu desejei muito sucesso, né? Não só na prova do Enem, que se aproxima, querendo ou não, a gente já está aí na metade do meio do ano, podemos dizer assim. E também nesse projeto, né? Bastante bacana, o 11Cast, idealizado aqui com vocês, os feras do colégio, com a coordenação. Parabenizar mais uma vez o colégio pela iniciativa e desejar muito sucesso na jornada de vocês, tudo de bom. Certo? Com certeza a gente vai trazer o senhor, né, novamente por aqui para abordar outros temas. Show de bola, pode contar comigo, certo? É isso, gente. Tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo.